Você virou assim, do nada virou narrador esportivo ou você desde criancinha... Não, porque a história que eu conheço é a seguinte, não, Haroldo tentou ser jogador de futebol, mas dava muita canelada. Aí ele disse, rapaz, vamos fazer diferente. Mas esse sonho de narração veio de criança e esse sonho de futebol nunca existiu? Nunca tentei, eu sabia que não tinha qualidade. O talento era outro. Não. Quando eu tava no colégio, que eu vi os meninos jogando, que eu tentava entrar ali na pelada, eu acho que eu não tô muito bem, não. Eu acho que já estão olhando pra mim assim de lado. Por que será? E depois também tem aquela história, Rembrandt. Vai pro gol. Diz que quando vai pro gol é triste, né? Sai da linha e ir pro gol. Haroldo é o goleiro. Quando o cara que não tem qualidade, habilidade, vai pro gol. Uhum. Mas eu, desde garoto, que eu queria ser narrador, realmente. Desde pequeno. Me lembro que no colégio, acho que é a história de muitos narradores, né? Do Brasil. Eu ouço muitos narradores falando, esses que seguiram esse caminho, como você também, que quando garotos já ficavam empolgados ali na frente da televisão, narrando jogos só pra ele. É o que contam de mim, assim. O que a minha família fala, que eu ficava em casa sozinho, o microfone era o desodorante, ficava ali narrando jogos. E no colégio, os meninos iam brincar e eu ficava em cima do muro narrando e os meninos já me ouvindo ali, né? O narrador aí, tem um narrador aí. E eu narrando ali sozinho, bola pra fulano, às vezes não sabia o nome do cara, inventava o nome do cara, bora pra Zezinho, bola pra Luizinho. Esse não é o nome dele não, mas é só pra narrar aqui. Então, assim, essa é a história do narrador, Haroldo Costa. Nasce ainda quando muito, muito jovem, muito garotinho, eu já era apaixonado por essa coisa de narração esportiva na televisão e depois no rádio. Como eu comecei em Garanhuns, né? Então a minha chance primeiro foi no rádio lá. Jogo de botão também você narrava? Tinha isso? Porque tem muitos caras, não, eu comecei narrando ali jogo de botão. Jogo de botão. Teve isso também, né? Narrava e ainda faz o som da torcida, né? Aí fulano bateu aí na hora do gol. A explosão da galera. Lembrando do rádio. Mas narrava, quando era pequeno, gostava realmente de narrar assim, sozinho. E eu me lembro até um dia desse, minha mãe falou sobre isso. Eu não sabia. Assim, Memórias que você não tinha, não né? Tinha, exatamente. Que ela disse que os meus amigos iam lá chamar pra brincar, jogar bola. Disse, ele tá narrando ali, acho que ele vai jogar bola agora não. E eu não lembro disso. Mas ela me disse que eu ficava na sala, né, com a televisão ligada, narrando o jogo sozinho lá. Ele disse, acho que ele não vai sair pra brincar agora não, ele vai jogar bola. Ele vai narrar o jogo. O entretenimento dele é esse aqui, é ficar ali narrando. Narrar futebol, sozinho, né? Já pensou? Que coisa boa. Diferentemente, né, do que aconteceu comigo, eu virei narrador, né? Eu nunca tive pretensão, não tinha sonho de me tornar narrador esportivo, mas aí acabei, circunstâncias da vida, me tornei narrador esportivo. Mas você não, veio com isso já desde muito pequeno, né? De criança. Tá no DNA. E eu achava bonito, né? Assim, o cara narrando um jogo ali, eu achava bonito toda a plástica, né? De uma narração esportiva. Tipo, ele fala. Você falando isso no rádio, no né? Rádio, no rádio. A narração quando eu comecei do rádio. a ouvir mais o rádio, né? O cara fala rápido, ele tem um ritmo, assim, né? É uma coisa. Aquilo ali me emocionava, né? Como é diferente isso aí, como é legal, deve ser muito legal fazer isso. É exigente. Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas eu achava assim muito bonito aquela plástica, aí dentro a vinheta, os sinais, a vinheta do cara, do narrador, eu achava tudo aquilo muito bonito. Já me encantava desde, sei lá, quando eu tinha 6, 7, 8 anos de idade. A gente vai voltar para esse seu início de carreira também, mas antes uma curiosidade, uma dúvida até. Você tinha uma abertura muito legal agora, recente na Rádio Jornal, tinha música do Fábio Júnior e tal, e você não usou mais. Questão de quê? De YouTube mesmo, de direitos, é isso? É isso mesmo. Mas era muito legal aquela abertura. Pois é, as pessoas falam muito isso, Rembrandt, que... eu lembro daquela música, inclusive o Fábio Júnior teve aí uma época dessa, quando ele tocar essa música as pessoas só vão lembrar de você. E ele até fez uma releitura da música, regravou, botando lá um novo jeito de cantar, mas os direitos autorais na internet são... Não permitiram mais. Né? Se você tocar um trecho aqui de alguma música pode complicar. Mas como a gente passou a fazer as transmissões pelo YouTube, aí, apareceu aquela palavrinha mágica, strike. Tá dando strike. Toca aí, tá dando strike. Não vou ter que tirar. Aí tirei por mais uma questão assim, realmente não tinha mais como executar pra gente não ficar tendo a nossa live derrubada lá. Quem tá aqui no YouTube sabe disso, né? Existem os direitos autorais. Você lembra o trecho que você utilizava? A gente não vai nem usar aqui. A gente usava uma parte inteira, né? Na verdade, isso nasceu com uma brincadeira, Rembrandt. Com um cara que você deve conhecer, Roberto Mendes, o Paiacan. O Paiacan. Paiacan trabalhava lá na rádio.
E ele colocou essa música e eu fiquei falando em cima num estúdio. Aham. Num estúdio de gravação, não no Não foi ar. nada combinado, foi uma Não, coisa nada feita combinado. Isso é pra quem não acredita na força do coração, né? Uhum. Mas falo direto contigo na canção. E na emoção do futebol. Aí cada trecho que ele cantava, eu falava um pedacinho, né? Até porque ele fala no rádio, e você ouvir, vai saber. Ele fala do rádio também. Aí vai saber aqui na jornal e tal. Aí, isso é uma brincadeira. Aí ele guardou, esperto, né? Haroldo se empolgou aí. Ficou todo empolgado com a música. Na primeira transmissão que eu fiz, ele botou no ar. E aí eu fiquei falando em cima, pronto. A partir dali, a cada transmissão era repetido. Foi uma coisa que nasceu como uma brincadeira. Não foi uma coisa assim pensada. Pega essa música, eu vou ficar falando em cima. Uma brincadeira que virou uma marca. Mas eu até gostaria de voltar, quem sabe, né? Eu vou falar com o Fábio Júnior. Pra ele, libera aí, Fábio, libera. Ajuda a gente. Pô, é muito legal. As pessoas me cobram. né? Cobram na rua. Bacana. Aí, Haroldo, lá em Garanhuns, quem deu oportunidade pra você, assim? E com quantos anos você começou, efetivamente, a narrar? Então, eu já era um louco, né? Por essa coisa de comunicação, rádio. Futebol, narração. Eu ficava narrando sozinho em casa. Eu fico imaginando minha família como deveria aguentar isso, né? Eu narrando sozinho dentro de casa. Esse menino é louco, é doido. Mas era doido por isso mesmo. E aí, o meu padrasto fala com o gerente lá da Rádio Difusora de Garanhuns, né? Que é do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, hoje é Rádio Jornal. Diz, tem um menino lá. A vida dele é essa, é ficar narrando, ouvindo rádio. Eu ficava noites, né? Às vezes eu me lembro que eu ia dormir 4 da manhã ouvindo rádio. Passava a noite com o rádio ligado, quer dizer, televisão, quando tinha um jogo na televisão. Antigamente os jogos não tinham tanto jogo transmitido, né? Você lembra bem. Mas quando tinha um jogo eu já ficava me preparando. Dizia, hoje tem jogo. Aí já me posicionava ali meia hora antes do jogo, já tava como se fosse um microfone na mão, como se fosse uma cabine. Vai começar o jogo. Aí já abria a transmissão com o cara. Uma loucura. E aí, uma loucura. Aí o meu padrasto falou com o gerente lá da Rádio Difusora. Disse, deixa ele vir pra cá aí. Pelo menos ficar aqui, conhecer né? a rádio, ver como é e tal. De repente, aí ele disse, manda ele vir. Só que esse cara, que era Aloysio Alves, né, que o Garanhuense conhece muito bem, um cara que revelou muita gente. Ele revelou Aldo Vilela. Sim. Deu chance para Aldo numa situação muito parecida. Aldo novo, querendo... Deu uma chance lá e Aldo... Então ele sentiu que poderia revelar valores, né? Então depois de Aldo veio o Haroldo Costa. Depois de Haroldo Costa veio o Alexandre Costa. Então me deixou lá frequentar a rádio. E com 15 anos, né? Incompletos. Que eu faço aniversário em novembro. Eu não tinha 15 anos ainda. Em setembro de 93. Aí ele... Pode vir. Aí eu comecei a frequentar. A primeira coisa que eu falei no rádio foi o resultado da loteria. Era uma notinha, tiraram do jornal, né? Hoje em dia, internet, eu vou falar coisa do passado aqui, lembra? Você sabe disso. Aí recortaram do jornal, assim, um pedacinho com o resultado da loteria e disse, você vai ler hoje a loteria. Aí eu, nervosíssimo. Imagino. Peguei lá. Agora, o apresentador. Aqui na nossa resenha esportiva, Haroldo Costa e o resultado da loteria. Aí eu... Porque olha, pode ir. Um paulista acertou, eu lembro do texto. Um paulista acertou a cena principal do concurso, aí não lembro o concurso. E vai ganhar enrolei um pouquinho e continuei falando. Quer dizer, foi a primeira vez que eu falei no rádio. Então essa história é muito legal. E aí depois eu tinha o futebol amador da região, né, de Garanhuns, aí começa a ler as notas do futebol amador. O time do sítio vai jogar contra o time do outro sítio. O time da cidade de Paranatama vai jogar contra o time da cidade de Birajuba. Então foi assim que eu comecei ali no rádio, com uma galera que teve muita paciência comigo, né? Porque quando o cara é jovem, às vezes faz muita coisa.